lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He again, everybody. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me, He talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. Let this great audience say, Hallelujah. Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise His name. Praise His name. Hallelujah. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He It has to be because a woman and her husband become one. They become one. Tem de ser porque uma mulher e seu marido tornam-se um. Tornam-se um. And so does the bride and Christ become one. E também a noiva e Cristo tornam-se um. The ministry of the bride and the ministry of Christ is the same. O ministério da noiva e o ministério de Cristo são o mesmo. You remember these formal treaties, O Theophilus, that I wrote to you, that Jesus began to do and continues to do. E recordem, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca do que Jesus começou a fazer e continua a fazer. His death didn't stop him, no sir, he returned again. Sua morte não o deteve. Não, Senhor, ele voltou. Not a third person, but the same person returned again in the form of the Holy Ghost, and to continue the work on him continues on, said the book of Acts. Não uma terceira pessoa, mas a mesma pessoa voltou na forma do Espírito Santo e é para continuar a obra. E continua, disse o livro de Atos. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. That's the token. That's the sign. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o sinal, esse é o indicativo. When Peter and John passed through the gate called Beautiful, there lay a man who had been crippled, lame from his mother's womb. Quando Pedro e João passaram pela porta chamada Formosa, ali estava um homem que era aleijado, coxo desde o ventre de sua mãe. And he said, Silver and gold have I none, but such as I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. E ele disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. See, and they talked to them and know that they were ignorant and unlearned man, but they taken notice to them that they had been with Jesus. Vê? E falaram com eles e souberam que eles eram homens sem letras e indoutos, mas eles observaram que eles haviam estado com Jesus. Amen. See, the token was there displayed. Veja, o sinal estava aí, exposto. See, such as I have, Veja, o que eu tenho. seeing a poor fallen brother, laying and crippled and
disfigured and everything, vendo um pobre irmão caído ali, aleijado e deformado e tudo. and the same life that was in Christ was in them, such as I have. E a mesma vida que estava em Cristo estava neles. O que tenho? In my name ye shall cast out devils, not I will, you will. Em meu nome expulsareis demônios. Não eu expulsarei, vós expulsareis. Amen. If you say to this mountain, not if I say, if you say to this mountain, Se disserdes a este monte, não se eu disser, se vós disserdes a este monte. oh brother, the hour of that token to be displayed is at hand. Ó irmão, a hora daquele sinal ser exposto está próxima. We can see it. We know that we're near the end now. Nós a podemos ver, sabemos que estamos perto do fim agora. Brought all kind of messages up to show signs and wonders. Now here we come back for what the church has got to do. Temos trazido toda classe de mensagens para mostrar sinais e maravilhas. E agora aqui voltamos para o que a igreja tem de fazer. The token's got to be displayed. O sinal tem de ser exposto. When I see the blood, I will pass over you. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Nothing else would work. It must be the blood. Nenhuma outra coisa serviria. Tinha de ser o sangue. Now, the Holy Ghost is our token from God. Agora, o Espírito Santo é o nosso sinal da parte de Deus. As a great theologian, a scholar, a Baptist brother, fine man, fine character. Como um grande teólogo, um erudito, um irmão batista, ótimo homem, ótimo caráter, When he come to me one time and he said, Brother Branham, he said, you're talking about this Holy Ghost. quando ele me procurou certa vez e ele disse, irmão Branham, ele disse, o senhor está falando deste Espírito Santo? He said, well, that's nothing new. Said, we've taught it all along through the ages. Ele disse, ora, isso não é nada novo. Disse, sempre ensinamos no decorrer das eras. And I said, well, he said, we received the Holy Ghost. E eu disse, bem, ele disse, nós recebemos o Espírito Santo. So I said, when did you receive it? Eu disse, quando o recebeu? He said, when I believed, because I know that was the Baptist theology, that when you believe, you receive the Holy Ghost. Ele disse, quando crê, porque eu sabia que essa era a teologia batista, que você, quando crê, você recebe o Espírito Santo. But I said, then Paul said in Acts 19 to a group of Baptists, Eu disse, então Paulo disse em Atos 19 a uma porção, um grupo de batistas, which a Baptist preacher that had been one of John's converts was proving by the Bible that Jesus was the Christ. que um pregador batista que tinha sido um dos convertidos de João estava provando pela Bíblia que Jesus era o Cristo. When he passed through the upper coast of Ephesus, he finds certain disciples and he said to them, have you received the Holy Ghost since you have believed? Ao passar pela costa superior de Éfaso, ele encontrou certos discípulos e lhes disse, haveis recebido o Espírito Santo desde que crestes? They said, we know not where there be any Holy Ghost. Then he asked how they was baptized. And they hadn't been baptized in the name of Jesus Christ, the sacrifice lamb. Eles disseram, nem ainda sabemos que haja Espírito Santo. Então ele perguntou como haviam sido batizados. E não haviam sido batizados no nome de Jesus Cristo, o Cordeiro sacrificado. They wasn't identified with him at all. Eles não estavam identificados com ele de modo algum. They just believed it. Like the medicine sitting there and hadn't took it. Somente criam. Era como medicamento que estava ali e ainda não o haviam tomado. Paul commanded them to be baptized over again in the name of Jesus Christ. Paulo lhes mandou que fossem batizados de novo, no nome de Jesus Cristo. And when he did this, then the token came upon them. E quando assim foi feito, então o sinal veio sobre eles. They were identified by the works and signs of the Holy Ghost, speaking in tongues through them and prophesying and magnifying God. Foram identificados pelas obras e os sinais do Espírito Santo, falando em línguas através deles e profetizando e exaltando a Deus. They were identified with their sacrifice. Foram identificados com seu sacrifício. And the Holy Ghost is our identification. It's what identifies us as Christians. E o Espírito Santo é a nossa identificação. É o que nos identifica como cristãos. Not our membership in churches. Not our understanding of the Bible. Não é o ser membro de igrejas. Não é nosso entendimento da Bíblia. Not how much you know about the Bible. It's how much you know about the author. Nem quanto você sabe da Bíblia. É quanto você sabe sobre o autor. How much
much the author is living in you. Veja quanto o autor está vivendo em você. It's yourself gone. You're no more, you reckon yourself dead. É você desapareceu. Você não existe mais. Você reconhece que morreu. And the token is what lives in you. E o sinal é o que vive em você. And it's not your life, it's him. E isso não é sua vida, isso é ele. Paul said the life that I now live. He lived a different life than what he once did. Paulo disse, a vida que agora vivo. Ele tinha uma vida diferente da que antes tinha. Is not me, but Christ liveth in me. Não eu, mas Cristo vive em mim. There is the identified token that God required. Aí está o sinal identificado que Deus requereu. Identified with our identification with our sacrifice. The life of our Savior in us, the Holy Spirit. Identificação com o nosso sacrifício, a vida de nosso Salvador em nós, o Espírito Santo. Oh, what a positive token. Oh, que sinal positivo! There cannot be any more token. Não pode haver outro sinal. Oh, my. If you only could catch the thought of it. Oh, que coisa! Se você simplesmente pudesse captar o pensamento acerca disso. If I had the power this morning with words to express and place into your soul that's on the end, not your ears, but your soul. Se eu tivesse o poder de palavras nesta manhã para expressar e colocar em sua alma que está por dentro, não seus ouvidos, mas sua alma. You could see the guarantee of it. It makes you so relaxed. E você pudesse ver a garantia disto. Isto deixaria você tão tranquilo. What if you had committed a crime and you were going to be tried in a federal court? Que tal se você houvesse cometido um crime e você fosse ser julgado num tribunal federal? And you know that if they found you guilty, that you were going to die. E você soubesse que se determinassem que você fosse culpado, que você morreria. You were going to electric chair or the gas chamber, whatever public execution they were going to have for you. Você iria à cadeira elétrica ou à câmara de gás, ou seja qual fosse a execução pública que tivessem para você. Maybe hung or something. Lynched. Whatever the penalty was. Talvez enforcado ou algo assim, linchado, ou seja a pena que fosse. And you know that you were guilty. You know you were guilty. E você soubesse que você fosse culpado. Você soubesse que era culpado. And you must die if you don't get some attorney to represent you. That you can get you out of the thing. E que deveria morrer se não conseguisse algum advogado para representar-lhe, que pudesse livrá-lo disso. Now you'd want the best attorney that you could have. E agora você desejaria o melhor advogado que pudesse obter. And then getting an attorney that was a good, shrewd attorney, you'd feel that your case was you could relax a little bit because you had an attorney. E então, conseguindo um advogado que fosse um bom, inteligente advogado, você sentiria que seu caso seria um pouco... você poderia ficar um pouco mais tranquilo, porque você tinha um advogado. But still there would be a question whether this attorney could change the judge's idea or change the jury. Porém, ainda teria dúvida se esse advogado poderia fazer o juiz mudar de opinião ou mudar a do júri. If this attorney, with his shrewd speaking and the knowing of the law, could change that. Se esse advogado, com sua maneira astuta de falar e conhecedor da lei, poderia mudar isso. He could plead your case and prove that you should live. E se ele poderia defender seu caso e provar que você deve viver. But yet in all his great authority and the great speech that he can make and the impression he can put upon the jury or have with the judge. Porém, em vista de toda a sua grande autoridade, o discurso eloquente que poderia fazer e a impressão que teria para com o jurado ou teria com o juiz. Você poderia ficar tranquilo por alguns minutos. Mas ainda haveria dúvida em sua mente. Ele conseguirá? Porém, nesse caso, o próprio juiz se torna nosso advogado. Deus se fez homem.
We couldn't find one. Não havia advogado que pudesse fazer isso. Não poderíamos encontrar um. Moses and the law, the prophets, nothing could do it. Moisés e a lei, os profetas, ninguém poderia fazê-lo. So the judge become both jury, attorney, and judge himself. Então, o juiz se tornou tanto jurado, como advogado e juiz ele mesmo. And took the justice of his law in his own hands and paid the price of it himself. E tomou em suas próprias mãos a justiça de sua lei, e ele mesmo pagou o preço. How much more secure could we be? Quanto mais seguros poderíamos estar? And sent his own life back to Lord as a witness, and he's accepted it. E enviou sua própria vida sobre nós como testemunha de que ele o aceitou. How safely, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil, for thou art with me. Que segurança! Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. When he becomes both judge, jury, and attorney, he pleaded our case. Quando ele se tornou tanto juiz como jurado e advogado, ele defendeu nosso caso. We found guilty by his own law. Nós, declarados culpados por sua própria lei. And he come and took the guilty person's place that was in the sanctuary. E ele veio e tomou o lugar da pessoa culpada que estava no santuário. He took his sin. Ele tomou seu pecado. He took it upon himself and died and paid the price and shed his blood and give back his own token, his own life. Ele levou sobre si mesmo e morreu, e pagou o preço, e derramou seu sangue, e mandou seu próprio sinal, sua própria vida. While we're perfectly, the case is dismissed. There's no more sin to the believer. Oh, God have mercy if the people can't see that there's no more case. Ora, está perfeito! O caso está encerrado. Já não há mais pecado contra o crente. Oh, Deus, tem misericórdia se as pessoas não conseguirem ver isso, que o caso já não mais existe. He that heareth my words and believeth on him and sent me has eternal life, and shall not come to the judgment, but pass from death unto life. Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. There's the case. Case dismissed. No more case to it. Amen. Aí está o caso. Caso concluído. O caso não mais existe. Amém. And safely with the token applied, when death begins to smite against the door out there, it has no control. Então, seguramente com o sinal aplicado, quando a morte começar a bater lá na porta, ela não terá controle. Está vendo? Yes. The token is applied. Only the token is recognized now. Sim, o sinal é aplicado. Somente o sinal é reconhecido agora. See, he did that so that the token could come. The token was God's life. Veja, ele faz aquilo para que assim o sinal pudesse vir. O sinal era a vida de Deus. And when God made the first man, he made him a son. E quando Deus fez o primeiro homem, ele fez um filho para si. And the son was so corrupt that he listened to his wife instead of God. E o filho foi tão corrupto que escutou a sua esposa em vez de escutar a Deus. And the woman listened to the devil instead of her husband. E a mulher escutou ao diabo em vez de escutar a seu esposo. And what it did is so corrupted them together that it brought a pollution. E quando o fizeram, se corromperam juntamente, a tal ponto que trouxeram uma contaminação. And he knew that when they did that, they'd have to bring children into the world. E ele sabia que quando eles fizessem aquilo, teriam de trazer filhos ao mundo. The fruit in the midst of the tree could not be touched. O fruto no meio da árvore não podia ser tocado. And then when it was, they brought the sin upon themselves. E então, quando foi tocado, eles trouxeram aquele pecado sobre si mesmos. And therefore the whole human race that was born was in sin. E por conseguinte, toda a raça humana que nasceu estava em pecado. There's no way to come out. Não havia meio de saída. And then God came down. E então, Deus desceu. There's only one way to get him back. That's to get him back a son again. Havia uma única maneira de trazê-lo de volta, que era trazer um filho a ele outra vez. Now how can he do it when his own law stood there and said he's condemned? E como poderia ele fazê-lo quando sua própria lei estava ali e dizia que ele estava condenado? Then the Father himself
become one of us. Então o próprio Pai se fez um de nós. That's the real Lamb. That's his purpose he had in mind. Esse era o verdadeiro Cordeiro, esse era seu propósito que ele tinha em mente. That's the reason the Lamb was so identified in the Garden of Eden. Essa é a razão pela qual o Cordeiro foi de tal modo identificado no Jardim do Éden. Knowing that the lamb and dove would meet at one time. When the lamb and dove would be together. Sabendo que viria o tempo quando o Cordeiro e a pomba se encontrariam, quando o Cordeiro e a pomba estariam juntos. That's when he knows through that we can all be together. Foi aí quando ele soube através disso que nós podemos todos estar juntos. And he was willing to make such a sacrifice. Now that the token could be applied. E ele estava disposto a sacrificar-se de tal maneira agora para que o sinal pudesse ser aplicado. That we're no more aliens. We're no more strangers, but we're sons and daughters of God. Que já não somos forasteiros, nós não somos estrangeiros, porém somos filhos e filhas de Deus. Both Adam and Eve, the woman and the man, joined together are sons and daughters of God in Christ Jesus by his great sacrifice. Tanto Adão como Eva, a mulher e o homem unidos são filhos e filhas de Deus em Cristo Jesus por meio de seu grande sacrifício. And then, so that there would be no mistake, E então, para que não houvesse erro, the seed of this life that must be planted in the earth of this body, that is a perishable seed. a semente desta vida que tem de ser plantada na terra, deste corpo que é uma semente perecível. And the life, if it's a perverted life in the seed, it perishes with the seed. E a vida, se for uma vida pervertida na semente, ela perece juntamente com a semente. But he put eternal life into it and identified it as his own. Mas ele colocou vida eterna dentro e a identificou como sua. That in the resurrection he raised it up again and not any longer. Do you see what I mean? Para levantá-la na ressurreição, não se perder. Vê o que quero dizer? There it is. It cannot perish now. Aí está. Ela não pode perecer agora. The life lays over it. It's a token. A vida a cobre. Ela é um sinal Lays over that little body. Lays over that soul, that person. que está sobre aquele pequeno corpo, está sobre aquela alma daquela pessoa. There's a token over there, the Holy Spirit, that it belongs to God. It's his. Há um sinal aí, o Espírito Santo, de que ela pertence a Deus. Ela é dele. When I see the token, I'll pass over you. Vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. A positive token. The Holy Spirit is our token. Um sinal positivo. O Espírito Santo é o nosso sinal. Therefore, when you receive the Holy Ghost, you pass from death to life. That's all there is to it. Because life is in you. Por isso, quando você recebe o Espírito Santo, você passou da morte para a vida. Isto é tudo que é, porque a vida está em você. You can no more perish. Você não pode mais perecer. The Bible said, he that's born of God does not commit sin. Or he cannot sin. For the seed of God. The seed of God remains in him. A Bíblia disse: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, pois ele não pode pecar, pois a semente de Deus, amém, a semente de Deus permanece nele. And how can he sin when the sinless God is in him? E como pode ele pecar quando o Deus sem pecado está nele? When he's in a sinless God, how can he sin? Quando ele está num Deus sem pecado, como pode ele pecar? No matter what he's done, the blood's covered him. Não importa o que tem feito, o sangue o cobre, vê? He's a new creature now. Ele agora é uma nova criatura. His desires and ambitions is of heaven, because he's changed from a cuckleberry to a wheat. Seus desejos e aspirações agora são celestiais, porque ele foi mudado de joio a trigo. His desires ain't the same as he once was. And he displays it. Seus desejos não são os de antes, e ele expõe isso. You say, well, I believe that and still sinning? You're deceived. See? Você diz, eu creio nisso, e continua pecando? Não, você está enganado, vê? They can't display nothing but the token. Ele não pode expor nada senão o sinal. Israel was commanded to stay under that blood until marching orders come. Foi ordenado a Israel que permanecesse sob aquele sangue até que chegasse a ordem de marchar. Don't go out from under it.
Não saiam de debaixo dele! When once under that token, they were sealed in there. Uma vez debaixo daquele sinal, estavam selados ali. Don't leave that. Não saiam disso! They stayed right there until the midnight struck, and the trumpets blow. Ficaram ali até que soou a meia-noite e as trombetas soaram. And when the trumpets blow, the old ram's horns begin to blow. Each one marched out with his provision, going to the promised land. E quando as trombetas soaram, as buzinas de chifres de carneiros começaram a soar. Cada um saiu com sua provisão a caminho da terra prometida. So does a man or woman who's filled with the Holy Ghost. He's sealed away and secured from all harm and danger. Assim também é cada homem ou mulher que é cheio do Espírito Santo. Ele está selado e seguro de todo mal e perigo. His whole life displays what he is. Sua vida toda expõe o que ele é. Wherever he walks, whatever business he does, whoever he talks with, Onde quer que ele caminhe, seja qual for seu negócio, seja com quem fale. when he comes in contact with women, when he comes in contact with associates, when he comes in contact with everything, that token's laying there. Amen. Quando ele entra em contato com mulheres, quando entra em contato com quem se relaciona, quando ele entra em contato com qualquer coisa, esse sinal está exposto aí. Amém! When it comes to death, I'll fear no evil, for thou art with me. That token lays there. Quando chega a morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ali está aquele sinal. When it comes to the resurrection, he'll be there, for God will raise him up at the last day. Jesus said so. Quando chegar a ressurreição, ele estará ali, porque Deus o ressuscitará no último dia. Assim disse Jesus. When I see the blood, the token, I'll pass over you. Vendo eu o sangue, o sinal, passarei por cima de vós. Oh, remember, if that token was not displayed, even the covenant was annulled. Oh, lembre-se, se aquele sinal não fosse exposto, mesmo o pacto ficava anulado. That's right. The covenant was annulled. There was no covenant as long as that token wasn't there. Isso mesmo, o pacto ficava anulado. Não havia pacto enquanto aquele sinal não estivesse lá. The token stood for the covenant. O sinal representava o pacto. God made a covenant with them. Yes, sir. Deus fez um pacto com eles. Sim, Senhor. But the token had to be, it wasn't in effect. The covenant wasn't, unless the token was there. Porém, o sinal tinha que estar. Não era efetivo, o pacto não era, a menos que o sinal estivesse lá. There might be many Jews could say, come here. I ain't got no blood on my door. But I want to show you something. I'm a circumcised Jew. I'm circumcised. Pode ter havido muitos judeus que disseram, vem aqui, não tenho sangue na minha porta, porém, quero mostrar-lhe algo. Eu sou um judeu, circuncidado. Eu sou circuncidado. That didn't mean that. Amen. When I see the blood, when I see the token, Isso não significava aquilo. Vendo eu o sangue, vendo eu o sinal. you might say I'm Baptist, Presbyterian, Methodist, or whatever you want to be. Você pode dizer, eu sou batista, presbiteriano, metodista, ou o que você queira ser. But when I see the token, Mas vendo eu o sinal, you say, I'm a believer. My mother was a member of this church. My daddy was a member of this church. I've been a member there since a child. That don't mean that. você diz, eu sou crente, minha mãe foi membro desta igreja, meu pai foi membro desta igreja, eu sou membro ali desde menino. Isso não significa aquilo. I don't lie, steal. I don't do this. That don't mean that. I've gone to Branham Tabernacle. I do this, that, I believe all the words. Eu não minto, roubo, eu não faço isto, Isso não significa aquilo. Eu pertenço ao Tabernáculo Branham, eu faço isto, aquilo ou aquilo mais. Eu creio em toda palavra. Them Jews could say, I believe Jehovah. Aqueles judeus podiam dizer, eu creio em Jeová. He'd listen to the message of the hour if he did. That's right. Amen. Certainly. Se cresce, ele teria ouvido a mensagem da hora. Certamente que sim. They've had a lot of messages, but this is the message of the hour. Tinham muitas mensagens, porém, esta era a mensagem da hora. Vê? I believe the message of the hour. Eu creio na mensagem da hora. Yeah, the blood was applied in the evening time. Sim, o sangue foi aplicado no entardecer. They might have said, I'm a Jew. Poderiam ter dito, eu sou judeu. People say, I'm a Christian. As pessoas hoje dizem, eu sou cristão. I can show you my long membership. Eu posso lhe mostrar meu registro de membro desde há muito. I want you to tell me where I ever stole anything ever in law courts. Quero que você me diga quando foi que roubei algo, quando estive num tribunal. Show me where I ever committed adultery, I ever done all these things or something like that. Show me one place.
Mostre quando foi que cometi adultério. E não faço estas coisas todas ou algo assim. Mostre-me um só exemplo. That don't mean a thing now. Isso não significa nada agora. Não, não. Veja. No matter how much covenant he was, the covenant is without effect. It's non-effective. Não importava quanto pacto houvesse. O pacto era sem efeito. Não era efetivo. You say, well, I'm a Bible student. Você diz, bem, eu sou um estudante bíblico. I don't care what you are. Without that covenant, the wrath of God's upon you. Não importa o que você seja. Sem esse pacto, a ira de Deus está sobre você. Vê? Right. It's caught up with you. Yeah, your sins will find you out. Isso mesmo. Ela já alcançou você. Sim, seus pecados hão de achá-lo. What is sin? Unbelief. Que é pecado? Incredulidade. You've disbelieved the message. Você descreu da mensagem. You've disbelieved the word. Você descreu da palavra. You've disbelieved the witness of the token itself. Once identified itself in the midst of us. Você descreu do testemunho do próprio sinal quando ele tem se identificado em nosso meio. And have you disbelieved that? E você tem descrido disso? No matter how much you disbelieve it, it's got to be applied. Não importa quanto você descrê disso, ele tem de ser aplicado. You might say, I believe it. I believe it. I believe it's the truth. I accept it as the truth. Você pode dizer, eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio que isso é a verdade, eu aceito isso como a verdade. Then that's all good, but yet it's got to be applied. Então tudo está muito bem, porém isso tem de ser aplicado. While this one Jew standing there stirring the blood as the lamb was bleeding, saying, this is Jehovah. Ora, havia um judeu misturando o sangue enquanto o cordeiro sangrava, dizendo, isto é Jeová. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called, yonder I'll be there. When the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder I'll be there. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace, Lord. Now, we are brothers and sisters in Christ. Let's just turn and just shake hands with somebody by you and say, by God's help, when the roll is called up yonder. 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 When the roll is called up yonder, I'll be there. Are you ready for it? When that trumpet, the last one, the Lord shall sound.